Pois é, meus irmãos, deixa eu atualizar vocês sobre o que está acontecendo e te entregar uma medida de fé e de esperança. Quero te ensinar a enxergar esses eventos por duas óticas. Vamos então falar do que está acontecendo com a relação ao navio, né? Olha lá, o Hanta, né? Aquele problema Vi.Rus, né? Que vocês estão tomando conhecimento. Já se falam em algumas pessoas que se foram e outros que estão com um problema, e agora fica uma briga política de colocá-los em quarentena ou não. O governo norte-americano decidiu não colocar seus cidadãos que estavam presentes, estavam no navio, cidadãos de vários lugares do mundo, de vários países do mundo estavam naquele navio. Então é o ingrediente perfeito se quisessem iniciar uma nova pan.d.mia, né? Então, a priori, a pessoa que pegou, né, a pessoa zero, aquela que pegou o Hanta.vi.rus lá na Argentina, provavelmente foi o cara que ficou mais exposto a comida, alguma coisa do tipo, contaminada com fezes, né, ou com urina do rato. E esse problema não é novo, mas o problema é quando você tem pessoas com este problema confinadas em um espaço físico limitado, no caso o navio. E mais, foi identificado que eles estavam com uma variação, né, antes. E aí foram os ingredientes perfeitos para isso se espalhar. Então agora está muita guerra política, muita guerra de narrativa. Me parece que o mundo está sendo forçado, né, a de fato a aceitar essa soberania da Organização Mundial, sabe, pessoal, de Saúde, para poder tratar essa questão. Há um tempo atrás, eu tenho memória boa, há um tempo atrás eles forçavam o mundo para aceitar um pacto mundial, um pacto global. Isso não foi bem aplicado ao mundo todo. Não foi bem aplicado ao mundo todo porque não tinha um total senso de urgência. Porque aquela crise de 2020, lá do convite, já tinha passado, né? Então, e os países perceberam o que acontece quando há imposições de uma organização supranacional. Quando tem essas imposições, quando as pessoas são impedidas de trabalhar, de produzir, de sair, o efeito psíquico, o efeito de mercado, o efeito social, o efeito clínico é gigante. E agora esses camaradas, mesmo sendo desmascarados, eles estão aí. Estão aí. Só você vê o tio Bill. O tio Bill dando palestra agora, nesse fim de semana. Dando palestra e falando abertamente que o problema do mundo é a questão CLI.ma e que a população está crescendo de um modo desenfreado. Ou seja, os caras querem controlar a pop, não tem jeito. Esse é o culto deles, esse é o mantra deles. Então esses caras, apesar de tudo que fizeram, com as imposições na pan.d.mia e todas as consequências, eles não param. E de igual modo, essa organização em questão do Tedros Adhanom, a OMS, quer que as medidas que foram votadas, construídas, sejam impostas para todos os países. Ok. E ela tem esses poderes, né, diante dessas questões globais. E este problema do navio é o ingrediente perfeito. E agora fica a briga dos países para saber, eu não vou colocar as pessoas que estavam no navio, meus cidadãos que estavam no navio, em quarentena. Por quê? Porque eles não têm nenhum sinais, não têm sinais. Então, está neste pé, né? Então, a questão lá das Ilhas Canárias, né, países europeus, Estados Unidos, bom, enfim, o que eu estou dizendo para vocês é que, mais uma vez, né, de 6 em 6 anos, o mundo sendo levado a uma situação de estresse. Eu falei que vou te ensinar a olhar essas coisas por duas óticas. Só que agora, para se somar esse estresse, essa informação, eu preguei ontem sobre ansiedade, deixar as pessoas ainda mais ansiosas e reféns de uma solução, as pessoas com medo, né, eles estão empurrando uma agenda, a agenda alien. E preste atenção. Olha só o que Jesus disse. Eu vou concluir o raciocínio, não vou me perder não, tá? Jesus disse em Mateus, capítulo 13, Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, é o sermão profético. E Jesus está falando sobre os sinais da sua vinda, sobre a grande tribulação, etc. Marcos 13, versículo 23. Este é o ponto-chave para todo crente. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso
vos avisei com antecedência. Jesus está falando para os seus discípulos a partir de uma solicitação dos mesmos. Quando Jesus fala que não vai sobrar pedra sobre pedra, e ele corrobora e acrescenta dados proféticos, informações, revelações à profecia de Daniel, que aconteceu no ano 70, e ele acrescenta para o fim dos tempos, e a profecia faz isso, né? Revela o que aconteceu no passado e esclarece o que vai acontecer no futuro. Depois de Jesus falar sobre essas coisas, falar sobre falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos messias que farão sinais e maravilhas, com o objetivo único e exclusivo de enganar, se possível, os eleitos. O objetivo é esse, afastar você da verdade. Então vejam aqui, 23 de Marcos 13 vai dizer: estais vigilantes, porque eu vos avisei com antecedência. Você tem duas maneiras de enxergar estes fatos que estão acontecendo no mundo. Primeiro, os pastores dos Estados Unidos, os mesmos, eu fiz vídeo disso aqui para vocês, os mesmos que estão preparando as suas ovelhas para informações, revelações do Pentágono sobre aliens, naves espaciais, seres intergalácticos. Esses pastores estão aplaudindo uma imagem dourada do Donald Trump. Lá na sua mansão na Flórida, Mar-a-Lago, o cara fez uma estátua dourada e os pastores estão lá, celebrando Donald Trump. Não é idolatria, é honra. Isso é cultura de honra? Isso é cultura do Nabucodonosor. Isso é cultura de idólatra. Cultura de idólatra. E é muito fácil os crentes, acusarem as pessoas de outras religiões de idolatria quando eles mesmos estão adorando os homens. Isso é idolatria, mas pastor Rafael, é comum a gente honrar personalidades, criando bustos, criando estatuetas. É normal na cultura ocidental, que ainda tem a herança romana. Mas todos esses que são honrados já morreram. Que tem um busto, uma personalidade da cultura, uma personalidade da política, o nome de uma rua, já morreram. Donald Trump está vivo. E ele está exigindo adoração. Ele faz essas sugestões e depois pede desculpa, criando uma imagem como se ele fosse Jesus Cristo. Vocês estão vendo isso? E esses mesmos pastores que estão lá adorando a imagem dourada do Donald Trump estão pregando para as suas ovelhas que o que será revelado, o que será exposto é verdade sobre UFO, OVNIs, ETs, serzinhos azuis, serzinhos verdes, Anunnakis e mais o que eles vão falar. O que eu quero que você preste atenção que são duas óticas. A primeira ótica, eu olho para estes eventos buscando a verdade, não fechando os meus olhos e não ignorando os mesmos, com o objetivo de me preparar para não ser enganado. Segundo, eu olho para esses eventos com a perspectiva da antecedência, da antecipação, porque Yeshua disse: eu vos avisei dessas coisas com antecedência, com a intenção do Senhor nos tornar vigilantes e não aterrorizados. Só que as pessoas parece que não entendem. Não entendem quando a gente fala. É se antecipar, se preparar. Isso é engodo, há uma agenda mundial e eles buscam, não desistiram do The Great Reset. Eu ensinei sobre isso no Abaplay. Não desistiram disso. Então o que eles buscam? Levar as pessoas ao estresse, à ansiedade, ao medo, a fim de colocarem uma agenda global, nem que eles tenham que fazer uma guerra intergaláctica. Essa é a realidade. Desculpe usar a linguagem de filme aqui para vocês. Então, o que vocês estão vendo no mundo hoje, desse Hanta, foi o que Jesus disse. Pestilências, guerras e rumores de guerra. Os Estados Unidos já cansaram, perderam fôlego na guerra do Irã. Não venceram o Irã e não vão vencer assim. Antes da guerra começar, eu falei, não vai ser fácil, não vão vencer assim não. Não mesmo, pode esquecer, não vai ser assim não. Não vão derrubar o regime com bomba, só derrubou o regime com infantaria. E não tem como entrar ali. Vai ser um Afeganistão 2.0.
Não funciona desse jeito. Os lobistas de Israel não vão conseguir derrubar o regime somente com infiltrados do Mossad. Entende? Então o que eu digo a vocês agora, olhem por este filtro. Há uma agenda global. E a informação, ela te dá capacidade de se antecipar e não ser manipulado. Essa agenda, além, ela parte de um princípio demoníaco. Lembra do tal Blue Beam? Será que não é uma repaginagem? Não é uma remodelagem? Pensem sobre isso, pô. Gente, falavam que muitas coisas eram conspiração, era viagem na maionese, era coisa de terraplanista. Eu não sou terraplanista. Terraplano é mito. É mito. Eu não estou falando só como geógrafo, não. É mito. Mas eles diziam que você era terraplanista. Diziam que você era negacionista. Que bom, hein, que você foi negacionista. Hein? Porque a tua saúde hoje está perfeita. Aqui, ó. O filtro certo, pense. Falavam que aqueles aviões passando, deixando aqueles riscos no céu. Se você falasse que aquilo dali era química, E agora, senhoras e senhores, está exposto abertamente. Essa agenda UFO é do mesmo princípio, vem da mesmíssima mesa. Assim como a guerra do Irã, da mesmíssima mesa. E agora essa força que a Organização Mundial .de.sa.ud está fazendo, vem da mesmíssima mesa. Eles vão convergir isso. Vão convergir em alguma hora para o dinheiro digital. Controlado, vigiado. Todos os dados em uma carteira digital. E quem tem o monitoramento 100% disso? O Estado. O acesso à internet? Controlado. Em algum momento, eu acredito, a tecnologia vai ser resetada. Mas isso tem a ver com uma grande tribulação. Vou parar por aqui. Que Deus abençoe você. Um abraço. Tchau, tchau.